Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estou fazendo essa aula aqui agora para realizarmos a correção dos exercícios de aprendizagem que eu passei no primeiro plano nosso de estudos da primeira semana. Tá? Nesta aula eu vou corrigir o exercício de aprendizagem das páginas 21, 23, 25 e 26, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a explicação ou sobre a matéria, vocês podem me mandar pelos comentários do YouTube ou também podem me encaminhar por e-mail, tá bom? O importante é não deixarmos dúvidas, passar adiante. Me procurem quando for preciso. Vamos lá. Então, olha só, na questão 14, lembrando, né, antes de eu falar aqui, que estamos trabalhando sobre as propostas de regionalização do Brasil, as propostas de divisão do Brasil, tá? Divisão dos espaços, né? Não divisão propriamente do território brasileiro. Então, na questão 14, ela diz: explique o que significa regionalizar. Tá? É só lembrarmos que regionalizar é quando eu vou dividir um determinado espaço, quando eu pego um território e divido ele em espaços menores, né, utilizando algum critério em comum. Tá? Esse critério pode ser um aspecto natural, pode ser um aspecto humano ou social, tá bom? Por exemplo, eu quero dividir o Brasil conforme o seu aspecto climático. Então eu vou dividir o Brasil conforme onde tem o clima equatorial, quando eu tenho um clima tropical, subtropical, ou seja, estou regionalizando o Brasil. Eu vou dividir o Brasil, por exemplo, de acordo com o seu relevo, né? E aí, então eu vou ver lá onde que tem planalto, onde tem planícies, isso tudo é uma regionalização, tá? E eu falei com vocês, nós vimos que nós temos três tipos de regionalização aí que são muito utilizadas, que é a do IBGE, os complexos regionais e os 4 Brasis, tá? Então, regionalizar nada mais é do que dividir um determinado espaço em partes menores, que são chamadas de regiões, tá bom? A partir da utilização de um determinado critério, um critério que seja em comum para aquele local, é quando eu tenho, então, o meu processo de regionalização, ok? Vamos ver a questão 15 agora. Avalie a relevância da criação do IBGE para a regionalização brasileira. Bom, só o IBGE é de extrema importância para o processo de divisão em aspectos comuns, em critérios comuns do Brasil, ou seja, a nossa regionalização, tá? Já que é o órgão do governo responsável pela coleta dos dados e a elaboração das estatísticas, dos números do Brasil. Tá? Ele se torna importante para a regionalização, que através desses dados coletados, né, a nossa divisão do território se torna possível. É a partir da análise do IBGE, dessa coleta e elaboração dos dados, que eu sei entender toda a dinâmica da população, a dinâmica dos aspectos físicos do Brasil, do relevo, do clima, e por fim, então, consigo fazer uma regionalização, consigo dividir o território brasileiro em espaços menores, as regiões, tá? E consigo estudá-las, consigo entendê-las de forma mais direta, tá? Então o IBGE ele tem essa relevância, ele tem essa importância por esse aspecto. Ele é o responsável por fazer o levantamento desses dados e por tratar esses dados, por verificar como que funciona a população, como funciona a dinâmica climática, né? Por exemplo, a dinâmica física do Brasil em um determinado lugar, tá bom? Vamos ver outra questão. Vou ler só os comandos, tá? Explique a necessidade de fazer uma nova regionalização do Brasil em 69. Isso aqui, esse texto está falando sobre os vários processos de regionalização que o Brasil já teve, tá? Muitos deles que foram feitos aí pelo IBGE. Então, olha só. Em 1942, quando nós tínhamos uma proposta de regionalização do Brasil, quando ela foi elaborada, levou-se em consideração só os aspectos físicos do Brasil, só os aspectos naturais, como o clima, o relevo e a vegetação. Tá? E à medida que o Brasil
que o tempo foi passando, o Brasil foi tendo um desenvolvimento, ele foi tendo uma evolução da sua indústria, né? Ou seja, se a indústria estava crescendo, junto com a indústria estavam crescendo também as cidades. Houve um crescimento urbano do espaço nacional. As indústrias iam se instalando e as pessoas vinham para trabalhar nessas indústrias. E as indústrias se instalavam onde? Nas cidades. Se as indústrias se instalavam nessas cidades e as pessoas se deslocavam para as cidades para poder trabalhar, houve um crescimento urbano, um crescimento industrial e um crescimento urbano. E a partir dessa nova dinâmica das cidades crescendo, das indústrias crescendo, o IBGE achou necessário regionalizar, fazer uma nova regionalização do Brasil que não levasse só em consideração, como em 1942, os aspectos naturais do Brasil. Agora precisava levar em consideração os aspectos sociais das cidades que estavam crescendo, ou seja, analisar as pessoas que estavam surgindo, qual era o comportamento delas, qual era a faixa de idade, tá? E também os aspectos econômicos, já que a indústria estava surgindo, como que ela ia movimentar a economia daquele local. É por isso que em 1969, então, fez necessário uma nova regionalização, pois o Brasil estava crescendo, a dinâmica brasileira estava crescendo o quê? Com o surgimento da indústria e o crescimento das cidades. Então deixou-se de analisar o Brasil, de regionalizar o Brasil só pelos aspectos naturais e passou-se a analisar o Brasil, além dos aspectos naturais, pelos sociais e os econômicos, ok? Vamos ver a questão 17. Essa questão eu gosto muito dela, de trabalhar com ela. Olha só. Comente quais critérios podem ser utilizados para diferenciação regional, considerando a sociedade no período da globalização contemporânea. O que ele está falando ali? Bom, já que a globalização, né, as pessoas falam o tempo todo sobre isso, a televisão fala todo momento sobre globalização, ela tem uma ideia de conectar o mundo, né, de tornar o mundo uma aldeia global, de conectar as culturas, os hábitos alimentares, a forma de consumo. Já percebeu que cada dia mais nas nossas vidas nós temos aí a presença de aspectos da cultura americana, norte-americana aqui no Brasil. Cada vez mais nós temos aqui fast food, né? Cada vez mais utilizamos marcas que são comuns lá fora. E isso não acontece só no Brasil, acontece em outras partes do mundo. Ou seja, existe uma conexão entre as culturas, entre o comportamento das pessoas. Nós temos hoje até no nosso dicionário palavras, já a tradução de palavras em inglês, de tão cotidiana que elas ficaram para a gente aqui. Então a globalização ela traz esse aspecto de tornar o mundo, pelo menos ela tem a ideia de tornar o mundo uma coisa só. Então se eu estou tornando o mundo uma coisa só, é isso que a pergunta está tratando aqui. Como é que eu utilizaria, quais seriam os critérios para eu diferenciar então os aspectos locais no mundo, tá? Já que a regionalização traz essa ideia de aldeia global, de um mundo todo conectado. Então, eu tenho que pensar que, mesmo a globalização fazendo isso com o planeta, eu tenho uma busca incessante das pessoas, de vários locais do mundo, por uma identidade. Tá? Mesmo nós tendo essa massificação da cultura, ainda assim procura-se uma busca pela identidade local. Tá? Eu quero, por exemplo, comer McDonald's, mas eu quero continuar sendo brasileiro. Então, essa busca pela identidade. Tá? Então, a busca por isso é tão forte quanto a transformação econômica e tecnológica na sociedade globalizada. Então, mesmo que o mundo esteja se tornando uma aldeia global, como defendem alguns cientistas, né, nesse processo de globalização, a busca pela identidade permanece. E já que a busca pela identidade permanece, eu consigo ter nos locais do mundo diferentes identidades.
a identidade indígena, a identidade brasileira, a identidade do povo do Vale do Jequitinhonha, a identidade do norte de Minas, do sul de Minas. Então, cada identidade dessa é dotada de hábitos, de crenças e de valores culturais. E isso pode ser levado em consideração para definir uma regionalização local, já que o mundo é uma coisa só. Quando eu analiso as identidades que as pessoas buscam, as identidades que as pessoas tentam manter, pode ser considerado uma forma de regionalizar algo do planeta, algo que está relacionado assim, a uma grande regionalização, né? Já que o mundo se tornou uma coisa só, a identidade, ou seja, as crenças, os valores culturais, eles podem ser considerados como um aspecto para definição da regionalização da sociedade, ok? Espero que tenha entendido. Essa questão um pouquinho mais complexa, mas ela dá para trabalhar muitos conceitos aí da geografia. Vamos ver a última questão, a penúltima, né? Aqui. Apresente a última proposta de regionalização brasileira do IBGE, caracterizando as motivações e os critérios utilizados para sua definição. Bom, o IBGE nós sabemos que ele traz aí a divisão política administrativa do Brasil, né? Ele divide o Brasil lá em 5 grandes regiões. Só que de 2017 para cá, né, finalzinho de 2017, 2018, o IBGE ele trouxe um novo tipo de regionalização, uma nova ideia para se tratar o Brasil, onde ele considera, né, os aspectos sociais, políticos e econômicos ocorridos nos últimos anos. Mas ele considera esses aspectos ocorridos nos últimos anos numa escala local. Ele quer analisar agora não só os estados, as grandes regiões ali, ele quer analisar agora principalmente a conexão que existe entre os municípios, entre as cidades, ou seja, a escala ela é local. Tá bom? Então, nessa nova proposta do IBGE, ele vai verificar os aspectos sociais, os aspectos políticos e econômicos ocorridos nos últimos anos, mas trazendo uma escala local. Tá bom? Ele quer entender como que é a dinâmica, qual que é a influência de cada cidade em relação à outra. Por exemplo, será que Belo Horizonte ela exerce influência nos municípios próximos aqui? Eu acredito que sim, né? Por exemplo, muitas pessoas que moram em Nova Lima trabalham em Belo Horizonte. Então, olha a influência da cidade, a influência de Belo Horizonte frente ao município, a cidade que está em volta dele, né? Ou seja, fornece emprego, esse tipo de coisa. O comércio é mais bem estabelecido em Belo Horizonte. Você acha coisas aqui em BH que provavelmente você não vai achar, ou que vai ser mais difícil em Nova Lima ou num município mais afastado. Então essa é a ideia da nova proposta de regionalização do IBGE, tá bom? Ele vai utilizar esses critérios de aspectos sociais, políticos e econômicos ocorridos nos últimos anos, mas entendendo como uma escala local. Ele quer ver a conexão entre as cidades. Tá bom? Vamos ver mais uma. Olha lá. Explique por que a divisão geoeconômica não respeita os limites estaduais. Lembra da regionalização lá do Pedro Pinches? Por que será que ela não respeita os limites dos estados? Tá? Falei na última aula com vocês. Porque essa divisão geoeconômica, que ela foi proposta pelo Pedro Pinches, né, também chamada de complexos regionais, ela considera o processo histórico de formação do Brasil e seus aspectos naturais, associados principalmente ao processo de industrialização. Então, várias partes do Brasil, ou dos estados brasileiros, eles se assemelham mais a uma região do que aquela que ele estaria inserida dentro do seu estado. Por exemplo, o norte de Minas. As características históricas de formação daquele local, o seu aspecto natural, o seu clima, a sua vegetação ali, junto com o seu processo de industrialização, ele está mais relacionado ao Nordeste brasileiro
do que a Minas Gerais. Então é por isso que na divisão geoeconômica não se respeitam os limites estaduais, tá? Porque o processo histórico de formação, junto com o processo natural ali, muitas vezes se assemelha a outro complexo, a outra região geoeconômica do que aquela propriamente do seu estado. Ok? Então, mais uma. Bom, o texto aqui está trazendo sobre algumas regionalizações do Brasil e vamos lá. Aponte 2 critérios utilizados na divisão geoeconômica do espaço brasileiro. Essa regionalização aí ele está trazendo do Pedro Pinches. Olha aqui, está até aqui o autor aqui. Ó. Então vamos ver. 2 critérios utilizados para a divisão geoeconômica do espaço brasileiro. Acabei de falar na última questão, né? Olha só, eu posso levar em consideração os aspectos naturais e os aspectos econômicos. Desenvolvimento da indústria. Ok? B. Identifique no texto 2 características das regiões geoeconômicas da Amazônia e do Nordeste. Então, a partir do momento que eu fiz a divisão, a regionalização do Brasil, me fala 2 características que estão no texto aqui que definem a região Amazônia e a região Nordeste. Então, eu coloquei isso aqui. Ó. A região Amazônia é caracterizada o quê? Pela presença de grandes domínios naturais aqui. Estou levando um aspecto natural aqui, ó, os domínios naturais, qualquer a floresta amazônica, por exemplo. Um outro aspecto aqui, uma outra característica dessa região é que os fluxos são pequenos de volumes e mercadorias. Por quê? Que é pequena aqui as mercadorias, os volumes, as informações dentro da região Amazônia. Porque existe um vazio populacional. A maior parte da região ela é vazia. Ela é vazia porque eu tenho a presença de quem? Da floresta amazônica lá. Tá? Vamos mais um. Nordeste. Uma característica que eu coloquei aqui do Nordeste que está no texto é que sem economia autossustentável. Lembra que eu falei na última aula, no último vídeo, que as regiões, existe uma disparidade econômica muito grande na região Nordeste. Então, se existe uma disparidade, uma diferença econômica muito grande, ela não se sustenta, tá? A própria economia do Nordeste não sustenta o próprio Nordeste. Tá bom? Ela necessita da economia de outras regiões para manter ali o seu desenvolvimento. Tá? E uma outra característica da região Nordeste, eu coloquei, foi o grau de desenvolvimento inferior ao do Centro-Sul. Já que ela é uma economia que não consegue se sustentar, se ela depende de outras economias, automaticamente ela é inferior, o seu desenvolvimento é inferior a outras regiões do Brasil, sobretudo a região Centro-Sul. Ok? Vamos lá. Questão 21. Por que o autor do texto faz a distinção entre esses 4 Brasis? Justifique sua resposta apontando a diferença entre as regiões brasileiras citadas. Ah, muito bem. Então aqui ele está trazendo a regionalização do geógrafo, né, Milton Santos, que ele fez em conjunto com a Maria Laura. Então, como que funciona isso aí? Essa regionalização proposta pelo Milton Santos, ela traz a ideia da difusão desigual do fluxo de informação e de capital entre as cidades. Ou seja, como que os meios tecnológicos e, sobretudo, o capital, o dinheiro, as divisas, elas se dividem, elas se promoveram nas regiões brasileiras. Foi completamente desigual. Né? Então, ele trouxe a ideia de que existem 4 Brasis para o fluxo, para a difusão dessas informações e capital entre as cidades. Tá? Então, a região Amazônia, ele considerou que ela tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas para um espaço muito grande, e também que existem poucas técnicas e tecnologias na região Amazônia. Na região Nordeste, detém poucas atividades econômicas, lembra das disparidades que existem lá nas regiões do Nordeste, então pouca atividade econômica, associados a um meio técnico-científico formacional que se apresenta o quê? De forma pontual. Tá? Lembra que eu falei que dentro do Nordeste existem sub-regiões que são mais desenvolvidas que as outras. Tá? Então isso é uma característica que o Milton Santos levou em consideração.
Na região centro-oeste, as atividades econômicas elas são voltadas para a exportação. Lembra que o centro-oeste brasileiro ele é muito famoso que pelos plantios, né? Pela agropecuária extremamente desenvolvida, mas que serve, os seus produtos são para abastecer o mercado externo. Tá? São para exportação. E nós temos a região concentrada, que é onde ele está juntaria a região sudeste e a região sul, que é onde concentra todos os bens, serviços e informação do Brasil. Tá bom? É onde estão os maiores recursos tecnológicos, onde se encontram os centros financeiros, esse tipo de coisa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, não deixem de me procurar para dúvidas, ok? Bye, bye e até a próxima aula.